Pessoal, vamos abrir em Lucas, capítulo 9. Mateus, Marcos, Lucas, do lado de João. Bem, pessoal, Jesus, ele tinha sido expulso de uma cidade, porque essa cidade ela não tinha aceitado a vinda dele, a entrada dele. E logo em seguida, aconteceu algo que nela. Sim, até para completar os próprios discípulos. Porque a cidade tinha rejeitado Jesus, e em seguida aparece um sujeito pedindo para fazer parte do time de Jesus, né? Para dizer assim, fazer parte do discipulado de Jesus. Olha o que aconteceu no versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus ele tinha acabado de ser rejeitado pelos samaritanos. E logo em seguida, chega um cidadão pedindo para acompanhar ele. E o que me chama a atenção, Jesus, ele vira as costas para alguém? Ele nega alguma coisa para alguém? Mas olha o que ele disse aqui, em 58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm o que, gente? Covis. As aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar A cabeça. É interessante, quando a gente fala em raposa, o que vem na nossa mente? Aquele animal que adora saquear galinheiro, né? E realmente a raposa gosta de galinha. Só que, nessa linguagem raposa, nos dias de Jesus, aqui na terra, como homem, raposa era ladrão. Raposa, se alguém era chamado de raposa, era chamado de ladrão. E aqui vem dizendo, os ladrões têm aonde dormir. Os ladrões têm realmente onde descansar. Quando ele falou das aves do céu, a gente pensa logo nos pardais, nos passarinhos. Mas as aves do céu aqui são os demônios. São os demônios. As aves do céu daqui são os demônios. E ele, Jesus, vem trazendo uma colocação interessante para alguém que queria fazer parte do discipulado dele. Porque Jesus, ele conhece o que, gente? Coração, não é isso? Então, o camarada chegou, mas Jesus já sabia o que estava dentro, ele chegou até com boas intenções. Ele chegou com boas intenções.
Eu lembro que numa certa ocasião, quando Herodes queria prender para matar Jesus, e foram os informantes lá dizer isso, ele foi bem claro e disse, ó, diga aquela raposa, aquele ladrão. Ele chamou o governador de ladrão. Ele chamou o rei de Israel na época de ladrão. Mandou um recado, ó, fala aquele ladrão lá. Estou aqui. Eu estou aqui. Você vê que Jesus, ele conhece o interior de todos. Ele sabe quem chega realmente diante dele com sinceridade e quem não chega. Ainda que a pessoa tenha a cara de piedade, de alguém que esteja com muito interesse em fazer a obra, com muito interesse, mas ele conhece o seu corpo, coração. Por isso que ele vem trazendo uma linguagem que para os judeus não era uma linguagem estranha. Para nós talvez, porque você chama alguém de raposa, nossa, muito solto, né? As aves do céu tem ninho, você vai pensar logo lá fora, aí na fauna, aí, os bichos para lá. Só que ele está dizendo aqui uma linguagem de fé, uma linguagem de guerra, uma linguagem de combate. Em outras palavras, você pode enganar quem você quiser. A mim você não vai enganar. Para alguém que queria, a princípio, ajudar, compartilhar, para alguém que mostrou interesse, Jesus foi muito duro. Porque quando Jesus falou que as raposas tinham seus povis, Jesus estava falando para esse camarada aqui o que havia dentro, e ninguém, talvez, sabia dos que estavam com ele. Mas ele sabia. Outra história, se eu botar esse camarada aqui, vai acabar com o meu ministério. Se eu colocar esse camarada aqui junto com o meu discípulo, vai me arrebentar. O trabalho que eu estou tendo vai tudo por água abaixo. Ele vai contaminar. Aquela famosa laranja podre, né? No meio das boas. Não sei de onde está, eu nunca vi isso, mas diz que a laranja podre, dizem, eu nunca vi. Não sei se tem base nisso, José. Uma laranja podre, será que estraga as outras? Estraga? Eu não sei, que eu não conheço nada de agricultura. O fungo, velho. Então isso aí não é só de agricultura. É aquela história, cada macaco no seu galho, né? Não é verdade? Cada macaco no seu galho. Então eu não conheço nada de... vai proliferando. Então os fungos vão alastrando ali. Igual alguns ditados que eu não entendo. Mas Jesus sabia que mesmo ele tendo sido rejeitado, e automaticamente apareceu alguém para querer contribuir com o crescimento da obra, ele não foi nada manso. Ele realmente falou o que jamais talvez esse camarada esperava ouvir. Porque no fundo ele sabe que eu estou aqui para arrebentar ele. Estou aqui para arrebentar. Às vezes as pessoas são até boas demais, né? E parece gente boa. Até tem aquele ditado, quem traz são os amigos, não é isso? Então, isso é um ditado que dizem aí, né? Diz quem traz são só os amigos. E Jesus sabia que se ele abrisse a guarda para esse camarada, ele iria estragar o ministério dos verdadeiros discípulos. E interessante que ele fala, as árvores do céu são seus ninhos. Até os demônios têm residência fixa. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando eles são mandados embora, eles andam no terreno árido. Quem conhece essa passagem aí, que eu não vou ficar abrindo Bíblia aqui agora, para lá e para cá, senão o tempo vai voar, a gente não sai daqui cedo. Né? E o diabo fala assim: tornarei a minha casa, e se ela está vazia, ornamentada, adornada, ele não vem só, né? Pega mais 7 capangas, piores do que você vê que até o diabo tem residência fixa. Mesmo sendo expulso, ele olha para aquela pessoa, se ela não tiver algum cuidado, se ela deixar o Espírito Santo de lado, volta e volta com a força total. Volta para arrebentar. Aquela história, você estava ruim, piorou. Então, olha como é que Jesus tratou esse camarada que quis entrar para a obra, que quis fazer a obra. O ministério de muitos pastores vão por água abaixo porque olham a aparência.
Olha pronto. Até porque também se chegar aqui chutando o balde, do jeito que entrou vai sair. Deu para entender? Então nós temos que estar muito atentos a todos que se aproximam de nós. E Jesus, ele identificou de cara o que estava dentro desse sujeito. Deixa eu falar para ele, até o diabo tem residência fixa. Mas eu, como filho do homem, como filho de Deus, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Até porque Jesus realmente, não, depois que ele começou a fazer a obra, acabou a residência fixa. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, falando dele. Então, se você quiser morar numa pousada, dormir numa pousada, num hotel 4, 5 estrelas, se você quiser ir para a chácara, para a fazenda, irmão, tá? Desce do cavalo aí que vai cair do saco. Você não vai arrumar nada comigo. Interessante a visão de Jesus para aqueles que se apresentam até bem intencionados. Interessante isso, né? Interessante isso. E vem mais. Esse se ofereceu, não foi? Não foi isso? Seguir-te-ei. Você lembra aí do versículo 57? Só para não perder o foco. 57. E aconteceu que indo pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer? Veio bem intencionado. Veio bem. Veio bem. É difícil recusar ajuda, não? Mas só o Espírito Santo para revelar o que está dentro. Só o Espírito de Deus, gente. De cada um. Só o Espírito de Deus. E Jesus estava ligadíssimo a Deus. Aí veio um outro agora, 59. E disse a outro, agora é ele chamando. Um se ofereceu e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o quê? Vamos ver aqui outro versículo antes de entrar em detalhe aqui. Mas Jesus me observou. Que olhar clínico, hein? Que olhar, hein, gente? Deixa o quê? Enterrar? Porém tu vai e anuncia o quê, gente? Pessoal, e agora? Será que Jesus não é família? Esse queria enterrar o quê? O seu genitor. Ele queria sepultar o seu pai. E muita da gente ia falar assim: como esse filho ama verdadeiramente o pai. Que coração aplicado ele tem com a sua família. Como ele quer bem daquele que lhe gerou. Esse aqui mostrou para Jesus, na verdade, ele estava preso às coisas desse mundo aí. Mas ele tinha o desejo de fazer a obra. Mas Jesus deu oportunidade a ele. Ele, ao invés de agarrar a oportunidade, ele arrumou uma desculpa. Se você não sabe, nos Estados Unidos acho que leva 15 dias para sepultar uma pessoa. É isso aí, irmão? É isso aí? O luto nessa época aqui era de 7 dias. O cortejo. O sepultamento agora 7 dias. Ela estava morta. Não sei que todo dia fazer alguma coisa aí para diminuir o ágio formal, né? No dia de hoje a gente sabe que é formal, café. Mas não, jeito aí, é verdade. Aí, para quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro, aí vai uma química mais furiosa aí para tentar segurar o cheiro. Então, olha só. Jesus chegou e chamou o camarada para fazer parte do ministério logo. Ele quis uma semana de prazo para pensar. Você vê que em Jesus, o olhar de Jesus, você vê que a oportunidade ela é estendida, mas a nossa fala mostra o que nós carregamos aqui dentro. A nossa fala. O nosso parecer, por isso que a Bíblia diz que nós somos aprisionados pela boca. A Bíblia diz também que a boca fala o que está cheio o quê? No íntimo, ele até ficou feliz. Jesus olhou para mim, lembrou de mim. Ele teve a oportunidade. Mas
automaticamente ele mostrou. Da mesma maneira que ele queria andar com Jesus, ele queria continuar satisfazendo a sua carne. A sua carne. Porque se o pai estava morto, se ele estava morto, por que ele não estava do lado do pai? E se o pai ainda ia morrer, aí sai de baixo, estava escada ali na frente do camarada. Verdade? Porque a lógica é a lógica, né? O problema é que todo mundo espera. Morre primeiro os pais, para que se envelheça e morra também. Mas nós sabemos que nem isso sempre acontece. Tem pais que morrem depois dos filhos. Até porque, gente, olha só, a morte, mais cedo ou mais tarde, ela vai nos pegar. Você pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, a minhoca vai nos abraçar. Se a igreja era trombeta de tocar e vai nos subir, então nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos temer a morte. Nós temos que ter a morte como um triunfo, como uma alegria. Que é a hora que tem que estar pronto, que é a hora que Jesus chamar, vamos direto a morar com ele. Por isso Jesus falou aqui, no 60, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos, e enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o quê? Dá-se a entender aqui que o pai não estava nem morto, fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Que se ele realmente tivesse em óbito, ele não estava ali do lado de Jesus, andando com Jesus, querendo ver Jesus, já que ele tinha um carinho, um amor tão grande, ele está fazendo o que ali? Então você vê, tem muita gente que quer Jesus e ao mesmo tempo não quer. Ela está dividida. Ela quer até ser vista por Jesus, mas ela ainda está presa lá fora. Por isso que a vida dela não anda. Por isso que nada acontece. Por isso que a vida dela não avança. Ela quer Jesus, mas está dando crédito ao falatório daqueles que estão sem vida, sem Cristo. Tem muita gente assim. Pessoal, muito cuidado, você que é casado, você que é solteiro, muito cuidado com o que você fala sobre a vida dele. Porque quem não está feliz no seu relacionamento, seja solteiro ou casado, não quer ver a felicidade de ninguém. Você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que vida 2 interessa a Deus, o pastor, a Deus. O pastor, você deve procurar ele quando estiver assim, seja casamento, seja por um filho. Mas se for namoro, solta fogo. Tá por um filho, namoro? Eu acho que vou ter que botar o Marco para botar as caixas com morteiro ali. Eu chego comprando e soltando fogo. Namoro, né? Namoro, você nem procurar o pastor, solta foguetes. Jesus, obrigado, você me libertou aí desse caixão aí. Agora, o casamento, quando tiver assim, por um filho, você deve procurar o pastor. Por um filho. Porque nem o pastor interessa para você. Se você realmente relaciona com ele. Mas se você não tem saída, tem que procurar quem? Deu para entender? Se você não quer errar, tem que procurar. Mas em última instância, pastor, mas eu tenho que gerir mais um pouquinho? Faz de tudo aí. Quando você chegar para mim e falar que fez de tudo, aí você vai ver que você não fez nada. Quando você chegar para mim e falar que eu já fiz de tudo, eu vou te mostrar que você não fez nada. Aí você, acorda e vai embora. Verdade. Então, por isso, deixa os mortos enterrar quem não está com Cristo. Infelizmente, nós não estamos apagados. Sem vida? Ou não é verdade? E só passamos a ter vida quando entregamos nossa vida para Jesus? Éramos bagunça aí, muitos de nós aí, na boca do povo, falatório, muita gente levando fé na gente. Aí mesmo para a igreja e mudou de melhorou, para mim melhora. Eu lembro, foi até que assim, com a honra e glória que deu, né? O Júlio está aí hoje colaborador, mas na sexta-feira, até mudei hoje, né?
O Eduardo, até está ganhando dinheiro aí. O Eduardo falou assim: pastor, mal começava a oração, o Júlio já estava no chão endemoniado. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo ele na hora. Então já tem um antes e um depois. Tem um antes sem um demônio e tem um agora sem. Se o Eduardo viu isso, eu creio que alguém que cerca ele tem visto uma mudança dele. Não é porque a todos, né? Amém. Contexto, tudo isso, amém. Porque senão a pessoa está morta, disfarçada de colaborador, de obreiro, de pastor. Está morta. Jesus, até que se ofereceu, mas Jesus sabia que ele estava totalmente desligado, mas querendo fazer algo. Disse mais aqui um outro, né? E disse também a outro, leia um: Senhor, eu te seguirei. E disse também outro, perdão, eu te seguirei, mas deixe de despedir dos que estão na minha casa. Meu menino, aquela história, né? Ó, é a última vez que eu vou pecar, né? Só mais um pecadinho, Jesus. Ó, é a última. Eu prometo ao Senhor que depois dessa nunca mais eu erro. Tem gente assim, gente. Ó, deixa eu só quebrar a cara agora um pouquinho. Deixa eu sei que eu não estou num caminho legal aqui não. Só, mas em seguida eu peço perdão, está tudo certo, hein? Eu e o Senhor. Gente, Jesus sabe, ele conhece os corações. Ele sabe. Por mais que a pessoa mostre boa vontade, vamos ver o que ele respondeu aí, no 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é o que, gente? Para o bem? Você vê? Coisa séria, né? Você vê. Boa intenção, boa vontade. Alegra qualquer um. E nós não somos juízes aqui de ninguém. Mas Jesus sabe o que está no nosso coração de cada um. Você vê que muita gente quer fazer a obra, mas quer que Jesus conforme com o espírito dela. Por causa desses dois aqui. Aceita a minha situação? Concorda comigo? Eu sei que sou vidente. E Jesus deu três raquetadas aqui. Pastor, mas Jesus perdeu 3 almas. Ele não tinha as 3 almas. Não se muda não. Ele não joga fora ninguém que chega até diante dele com o coração reto e sincero, com desejoso em querer acertar. Os 3 aqui tomaram raquetada. Os 3 tomaram raquetada. Os 3 tiveram uma oportunidade que muitos de outros países não tiveram e morreram sem Cristo. E por mais que eles tentem justificar no dia do juízo, o que mais teve, você lembra que estava um dia na minha frente? Eu te falei, te dei a oportunidade, o que você falou? Você sabe que ela estava no seu coração. Você sabe muito bem que você nunca teve ele para mim. O Evangelho tem sido pregado. Aí você fala, pastor, mas a mídia existe agora, mas Paulo pregou já naquela época em toda a Ásia. Ele pregou na Ásia. E dali saíram pregadores para a Europa. A Bíblia ela tem ensinado dos apóstolos. A terra ela foi contagiada pelo anúncio da ressurreição de Jesus. Agora, alguns governos opressores da cortina de ferro proibiram, estilo Romênia, União Soviética, a antiga União Soviética, era proibido. A própria China, que tem hoje esse prego evangelho com alguns pontos lá, a própria Índia, a Índia do Norte, se descobrir que é pregador do evangelho, é assassinado na hora, na praça pública, a Argélia, até no dia de hoje, o Afeganistão, e não tem que alguém tem que ir lá falar de Jesus. Alguém tem que ir lá. Alguém, Deus toca, capacita e ainda manda para a morte. Mas não manda para a morte. Então o evangelho que vem sendo pregado. E esses
imperadores, presidentes, reis, que impediram, levaram a multidão para a morte eterna. Antigamente, Adá, quem tem meia idade deve lembrar desse nome, matou aí acho que uns 300.000 pessoas ali, e era contra o Evangelho. E essas pessoas, mas já na época de Salomão, rei de Og, eu conheci a rainha de Sabá, sabia que era Salomão. E segundo alguns pesquisadores, tem que falar, segundo a segunda Bíblia, né? A África foi colonizada por um dos filhos de Noé. O Evangelho, a palavra de Deus, ela rodou os 4 anos. Jesus também não tem dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Então, busque a Deus. Mostre sinceridade, integridade. Precisa de ajuda? Peça ajuda. Mas queira ver a glória dele na sua vida. Queira ver os seus problemas resolvidos. Queira realmente dar a volta por si. Porque, pessoal, não tem como nos escondermos de Deus. Não tem como. Você vê que quando a pessoa ela tem um espírito da malandragem, Deus sabe. Mesmo que ela seja bem entende, assim, para fazer a obra. Às vezes, a pessoa não entende, né? Pastor, mas fulano tem maior potencial. O senhor não dá uma oportunidade. Mas Deus não falou nada ainda. Talvez Deus fala. Não posso ter empolgação. E logo eu que tenho uma dificuldade, eu falei na obra. Eu que tenho uma dificuldade muito grande. 2 anos e 7 meses aqui, né? O que eu vou ter com a obra aí? Com a obra mesmo, sem seus colaboradores. Não vai ter ninguém, eu tenho uma dificuldade. Deus não é que a pessoa não tenha potencial, mas a gente tem que colocar a pessoa no fogo para ser provada e aprovada. Não para colocar um uniforme e dar no pé, como a maioria faz. A maioria, quantos obreiros já tivemos aqui? Marcos, tivemos obreiro aqui? Cadê os obreiros? Ela está lotada isso aqui. Se bobear sentado a igreja toda só de obreiro. Deu para entender, gente? Assim, eu tenho uma dificuldade. Deus sabe que eu tenho essa dificuldade. Porque a gente tem que zelar pelas almas. Todos vocês são obreiros. Mas da parte de vocês tem que haver bem interno. Porque eu não conheço o coração de vocês. Mas o Senhor Jesus conhece. Deu para entender? A gente sempre tem uma dificuldade porque ele não quer amaldiçoar a pessoa. Bota o uniforme, dá no pé. Por isso que eu falo, a Flávia sabe disso aqui. Bom seria se nunca tivesse expulsado o demônio. Expulsou, meu amigo. Né, Marcos? Tem que cair para dentro. Né, Solange? Agora já é. Expulsou, não tem mais como. Que é pancada em cima de pancada. Isso é uma oportunidade. Por isso é assim, eu tenho que falar, quer fazer mesmo, quer botar a mão? Eu geralmente até converso. Eu até pedi a Marluz para falar disso, ela falou isso no curso de libertação. Ela falou, pedi para ela falar. Botou a mão na cabeça, mandou o capeta embora, já era. Já era. Antes se tivesse sem roupa, ai meu Deus, eu botei uma vez só. Então você tem que honrar já o chamado que Deus te deu. Você tem que honrar. Ah, pastor, você membro de volta a minha vida toda. Está amarrado, você bem, mas fez, assumiu um compromisso. Isso aí para sempre. E que ninguém vai roubar a coroa da vida que você deu para a cabeça. Bem? Nem os problemas do dia a dia, nem os acontecimentos do dia a dia, nem o que andam falando das igrejas. Seja fiel a Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Amém? Vamos falar de Deus? Amém.